Bom, pessoal, vamos começar nossa aulinha de história, né? Falando sobre as formas de registro das comunidades ao longo da história. Então, nós já vimos que as comunidades, elas mudam, evoluem, e com o passar do tempo, elas vão mudando a cada dia, muda um pouco, né? A história. Então, assim, essa mudança, né, que se deu ao longo do tempo, nós vamos sentir aos pouquinhos essas formas de registro das comunidades ao longo da história. O que são as ações comunitárias? As ações comunitárias é aquilo que eu ajudo a comunidade em geral, seja fazendo uma campanha para doações de alguma coisa, de comida, de roupa, de agasalho. Então, isso são ações comunitárias, que eu vou ajudar a comunidade, seja para restaurar uma praça que esteja destruída, e aí a comunidade se junta naquela ação. Então, isso é chamado de ações comunitárias. Mas o foco desse capítulo que nós vamos vivenciar é aprendendo com os idosos. Os idosos, eles são responsáveis por toda a nossa história, né? Por conta deles, nós conhecemos fatos passados pela memória dos nossos idosos, nossos avós, né? Nossos bisavós e assim por diante. Vocês vão ver agora um videozinho, né? Falando um pouquinho a respeito dos idosos. (15 de junho) é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano, mas os desafios são muitos e vão além das limitações físicas, de mobilidade, de autonomia e de saúde. Muitos idosos acabam se tornando invisíveis à sociedade e passam a sofrer vários tipos de violência que provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. Você sabe que tipos de violência são essas? Violência física, violência psicológica, violência financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas variam de 2 meses a 30 anos de reclusão e multa. Se você é idoso e sofre maus tratos, rompa o silêncio. Procure a delegacia de polícia mais próxima. Se você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. Ligue para o Disque 100. As denúncias são anônimas. Garantir que o envelhecimento da população ocorra de forma digna, saudável e tranquila é dever de todos nós. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Pois é, pessoal. Vocês viram, né, que o dia 15 de junho foi instituído, né, como dia de conscientização à violência ao idoso. Então, os idosos, eles são, em muitos ambientes, né, são tratados de forma como se eles não existissem. Isso não é certo, né? Nós sabemos que não pode acontecer isso, né? Pois eles também são importantes na nossa vivência, na nossa casa, né? E aí a gente deve ter aquele respeito pelos nossos idosos. E agora, na página 65, tem assim, ó: na sua casa, você deve ter algum tipo de lembrança da época dos seus avós ou dos seus pais, quando eram crianças, e de quando você era bebê. Cartas, fotos, livros, quadros, enfim, diversos objetos. Todos eles são marcas de acontecimentos do passado. Essas marcas podem ser chamadas de vestígios, pois também são formas de registros que contam um pouco da história da sua família. Atualmente, uma forma de registro muito comum são as fotos compartilhadas nas redes sociais. Elas ficam armazenadas na internet
e também contam um pouco da história das pessoas, além de construir uma memória sobre elas. Imagine que no futuro um estudioso tenha acesso aos perfis virtuais e aos registros fotográficos compartilhados. Através deles, esses estudiosos conseguirá contar como as pessoas viveram no passado. Então, aqui nós temos o modelo de duas famílias, né? A mãe com o filho e com o seu esposo, e do outro lado, duas irmãzinhas, né? Que aí diz assim, ó, nos dias de hoje é muito comum tirar selfies. Com elas, é possível registrar vários momentos com a família e amigos, e também de publicá-las na internet. Além da família, todas as comunidades deixam vestígios de sua existência. Elas deixam histórias contadas ou escritas, fotografias ou vídeos, costumes, pratos típicos, cantigas ou danças que contam as histórias de um grupo. Então, a sociedade, né, a comunidade em si, ela deixa esse vestígio. Né? Nós guardamos, a mamãe guarda um sapatinho seu, uma roupinha quando você saiu da maternidade, são registros seus, que quando você tiver maior, que você casar, você vai mostrar a seu filho, né? Olha aqui quando eu saí da maternidade, olha o sapatinho que minha mãe comprou. Isso são vestígios. Fotos suas de quando você era bebê. Então, isso são, né, a parte da comunidade, quando a gente mostra, né, esses vestígios nosso à comunidade. Na página 66, você está vendo aqui a 66, tem essa índiazinha, ó. Diz assim: são esses vestígios que nos permitem conhecer o modo de vida de algumas comunidades tradicionais, como as comunidades indígenas e as comunidades quilombolas. Na aula passada, tia Dani mostrou um pouquinho da comunidade quilombola, né? Como é que eles viviam, o porquê deles ter esse nome, e as comunidades indígenas também, né? Que elas têm os costumes delas, uns usam roupas, outros não, usam pintura, como essa índiazinha aqui, ela está toda pintada, ó, das tintas retiradas da floresta, né? Então, cada comunidade tem o seu jeito e a sua linha. E aí diz assim: a imagem da criança da tribo indígena Satere Mauê é um registro histórico dessa comunidade. Por meio dela, podemos conhecer mais sobre os costumes e a cultura de um povo. Então, isso acontece, né? Esses registros, essas fotos, tudo isso são guardadas para não desaparecerem. Né? E a gente poder depois pesquisar e a gente ter esses registros, que a gente vê como era a comunidade indígena do passado e como é a comunidade indígena de hoje, as nossas ruas do passado e como são nossas ruas de hoje. Então, a cidade, a comunidade, o ser humano, ele passa por essas transformações. Aqui na página 66, nós temos agora com você. Colocar aí, classe. Primeiro quesito. Por que os vestígios são importantes para contar a história de uma comunidade? Marque um X nas alternativas corretas. Por que, pessoal, é importante? Porque nos permite conhecer o modo de vida das comunidades? Sim. Porque nos permite descobrir quando as comunidades vão desaparecer? Não. Porque preservam a história das comunidades? Sim. Porque mudam o passado das comunidades? Não. Ações comunitárias. Tia Dani deu uma breve lida, né, disse a vocês o que era, e agora eu vou explicar melhor. Está na página 67. Ações comunitárias para ir além. Na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, um grupo de moradores do bairro do Bessa se reuniu para transformar um espaço que estava abandonado em uma ecopraça, que tem beneficiado a todos os moradores daquela região. O terreno, que antes servia só para acumular lixo e entulhos, agora é um espaço de convivência e de diversão para os vizinhos. Para estruturar e fazer o novo espaço funcionar, os moradores do bairro do Bessa organizaram um grupo de vizinhos, que já contam com cerca de 200 membros.
Todos eles ajudam a plantar novas mudas, manter a ordem, a limpeza do lugar e todas as coisas funcionando bem. Os membros da associação comentam que a iniciativa uniu a comunidade. Muitos vizinhos não se conheciam, mas depois da criação da Ecopraça, passaram a organizar lanches comunitários e encontros para conversarem. A iniciativa dos moradores do bairro Bessa mostra como a união dos vizinhos pode transformar uma comunidade e aproximar as pessoas que moram em uma mesma região. Então, aqui, tia Dani já tinha explicado o que era ação comunitária, é justamente isso, fazer algo comum que ajude a todos. Aí aqui tem o quadrinho azul que pergunta, ó, você conhece iniciativas semelhantes a essa? No seu condomínio ou no seu bairro, os moradores já se juntaram para melhorar algum espaço? Compartilhe com seus colegas. Se você, na sua cidade, no seu bairro, aí na sua rua, tem algum movimento que melhorou alguma coisa? Se tiver, depois você escreve e na próxima aula do Zoom a gente compartilha. Terça-feira que vem a gente pode compartilhar sobre essas ações comunitárias, certo? Você pesquisa e você diz na próxima aula. Agora você vai para a página 68. Coloca aqui em cima classe, para ir marcando. Primeiro quesito. Existe algum objeto que seja marcante para a história da sua escola? Para descobrir, pesquise junto com o seu diretor ou membro da comunidade escolar e registre o que você descobriu. Na nossa escola, pessoal, existem várias coisas que nos marcaram, desde troféus antigos dos primeiros campeonatos do colégio, como fotos antigas, documentos antigos, provas antigas. Então, existem muitas coisas que agora, no momento, não vai dar para a tia Dani mostrar a vocês, mas eu prometo que na próxima aula do Zoom eu vou tirar algumas fotos antigas de alguns espaços do colégio que tem lá objetos antigos e eu vou mostrar a vocês, tá bom? Segundo quesito, as fotos a seguir são de uma comunidade quilombola que vive há muitos anos, onde hoje é o Tocantins. Em uma região conhecida como Jalapão, elas mostram o processo de produção de um artesanato que garante o sustento dos membros dessa comunidade. Então, aqui na imagem 1, eles fazendo o tijolo. Na imagem 2, eles catando o capim, ó, capim. Aqui na imagem 3, essa moradora fazendo algumas cestas. E aqui a cesta quase pronta. Na página 69, a imagem 5 mostra as cestas, ó, potes, e aqui tipo um museu, né? Cheio de várias peças feitas pelo aquele capim. Letra A diz, a partir dessa imagem, podemos conhecer um pouco do modo de vida dessas comunidades quilombolas? Por isso, podemos chamar essa foto de obras de arte, vestígios ou figurinhas. Se você lembrou, vestígios, porque são a marca que passou de geração e conta um pouco da história. São os nossos vestígios. Letra B. A produção desse artesanato é uma característica da região, que são as cestas, né, na imagem 5. Ó. São feitas a partir da colheita daquele capim que tia mostrou lá no outro slide, que está aí no seu livro, do capim dourado. E depois são colocadas à venda, que está aqui ó, nessa exposição, na imagem 6. Marque X em atitudes que você considera importantes para a preservação desse tipo de conhecimento. Quais são? Ensinar para os filhos o modo da produção desse tipo de artesanato é importante? É um tipo de vestígio? Sim. Então, você vai marcar o X aqui no primeiro círculo. Reconhecer a importância do artesanato para a comunidade? Sim. Você vai marcar o X aqui. Então, esses dois são certos. E aqui diz assim, proibir a colheita do capim dourado na região? Não. Não fique ligado.
Para saber mais sobre as comunidades quilombolas, assista o documentário Disque Quilombola. Nele, crianças do Espírito Santo conversam sobre como é a vida em uma comunidade quilombola. Aqui, se você quiser entrar, basta você colocar, né, a tela, a câmera do seu celular nesse QR Code, e aí você já vai direto e aí você assiste, fica à vontade. Capítulo 4, nós vamos para o capítulo 4, onde tem Aprendendo com os Idosos, página 72. Coloquem aí na página 72. Os idosos fazem parte de nossa comunidade. Viveram e conheceram o mundo muito antes de nós. Temos muito a aprender com eles e também podemos ajudá-los em muitas situações. Observe a imagem dessa abertura do capítulo. Nós vimos antes, na nossa aulinha, né, o vídeo falando a respeito dos cuidados que a gente deve ter com nossos idosos, né? E existe até um disque denúncia, né, disque 100, que aí se esses idosos estiverem sofrendo maus tratos, a gente pode ligar. Ó, aqui o vovô com a netinha na piscina, ensinando a nadar. O casal de vovôs ó, ensinando os netos a nadar. Então, a andar de bicicleta. Então, aqui nós temos eles. Na página 75, eu tenho aí os idosos nas comunidades indígenas, né? Em geral, a função dos idosos nas comunidades indígenas é ensinar os mais novos atitudes como a pesca e a caça e a produção de remédios, utilizando folhas e frutos da natureza. Eles também ensinam sobre as comemorações de datas especiais para a comunidade indígena, a fazer as pinturas nos corpos e o que tudo isso significa, além de contar histórias sobre a aldeia, contribuindo para transmitir a preservação, a tradição de sua etnia. Os idosos indígenas têm essa função, pois, por serem mais velhos, os outros membros da comunidade acreditam que eles possuem experiências de vida e conhecimentos para serem partilhados. Entre os indígenas Guarani, espalhados por toda a cidade de São Paulo, o idoso pode ser chamado de ancião. Ele orienta e aconselha os membros de sua comunidade e conta sobre o passado da sua etnia. Por meio de conversas, ele ajuda as crianças e os jovens indígenas a aprender sobre o mundo, além de orientar a tribo em decisões importantes. Então, em todo lugar onde tem o idoso, eles são muito importantes, porque eles trazem a sua sabedoria do passado para o presente, e isso nos ensina bastante, né? Aqui tem o primeiro quesito. Qual a função dos idosos na comunidade indígena? Né? Eles ajudam, eles ensinam os mais novos a pescar, a caçar, a fazer a pintura no corpo e ainda ajuda a preservar a tradição da sua aldeia. Então, quantas coisas os idosos têm, né, para ensinar? 2. O idoso da comunidade Guarani também pode ser chamado de quê? Pode ser chamado de ancião, certo? Então, vocês agora vão responder